Olá, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda Doreto e você está no Desatando Nós e Construindo Ninhos. Desatando Nós e Construindo Ninhos é um método que foi desenvolvido por mim e pela professora Patrícia Paniza para levar a sua advocacia a um patamar de excelência, primordialmente a sua advocacia em família e sucessões. Hoje a gente vai tratar de uma situação que tem se tornado cada vez mais comum, que é a partilha em inventário de imóveis que estão financiados, né? Nós sabemos que existe uma dificuldade às vezes muito grande para aquisição patrimonial, né? É muito difícil a pessoa juntar dinheiro durante a vida e fazer uma compra de um apartamento, de um carro, e é cada vez mais comum que as pessoas comprem estes bens por meio de financiamentos bancários. E muitas vezes, infelizmente, elas não conseguem ver o fim desse financiamento bancário porque falecem antes disso. E aí é com base, né, partindo dessa premissa, que a gente vai tratar da nossa aula de hoje. Como sempre, a gente traz uma situação hipotética, que é uma situação que foi apresentada na nossa comunidade, né, na comunidade Nós e Ninhos, e vamos, a partir dessa situação hipotética, tentar destrinchar o problema, apresentando soluções para você que está aí, né, advogando e com a sua cabeça permeada de muitas dúvidas para saber como resolver essa circunstância. Então, vamos lá. A situação hipotética que eu trago para vocês é a seguinte: o falecido era casado pelo regime da comunhão parcial de bens em segundas núpcias, pai de 2 filhos maiores e capazes, ou seja, ele teve um primeiro casamento, né? Teve esses 2 filhos maiores e capazes, e aí teve um segundo casamento. Deixou um apartamento e um automóvel financiados. O apartamento foi comprado antes do segundo casamento, mas as parcelas foram pagas durante o matrimônio. Há saldo devedor substancial. E o carro foi comprado na constância do casamento e não houve subrogação e também tem lá um saldo devedor. A minha proposta para vocês aqui é realmente lhes dar um passo a passo. Quais são os pontos que vocês vão precisar observar? Então, o passo a passo está aqui. A primeira coisa que você precisa fazer é pedir o contrato de financiamento para o cliente e analisar se existe um seguro. Sobre o seguro, eu quero fazer aqui um comentário que eu acho que é importante e que é pertinente. No programa Minha Casa Minha Vida, assim como no programa do Sistema Financeiro da Habitação, existe a obrigatoriedade da realização do seguro. Existem 2 tipos de seguro. Tem o seguro que trata da invalidez do prestamista, tem o seguro que trata do falecimento do prestamista, e também tem seguros que são vinculados, né, que são referentes a danos que possam ser sofridos pelo imóvel, né? Aqui a gente está falando primordialmente do seguro, da existência de um seguro para envolvendo, né, o falecimento, ou seja, um seguro envolvendo a morte do prestamista. Primeira questão que você tem que avaliar é a seguinte: este financiamento imobiliário está no nome de quem? Porque, por exemplo, pode ter sido feito no nome só do falecido, e aí, com o falecimento dele, o seguro vai ter uma quitação, né? Como ele era o único que tinha disposto, né, da sua capacidade financeira para fazer o pagamento do financiamento, certamente o seguro vai se dar sobre o valor total das parcelas vincendas, né? Havendo um seguro, portanto, tendo só um indivíduo que contribui para o pagamento das parcelas, será ele, portanto, o seguro suficiente para a quitação integral da dívida. Se o imóvel foi comprado em 2 ou mais pessoas, haverá a necessidade de se verificar qual é o percentual que foi contratado e que vai ser coberto pela existência ou pela inexistência do seguro. A minha preocupação maior, sempre que eu vejo esses seguros que são parciais, é a avaliação, porque assim, nos soa, né, interessante o fato de se tratar de um seguro parcial, então dá a impressão assim, por exemplo,
Meu falecido pai comprou um imóvel junto com a minha mãe, que ainda é viva. E a composição de renda para a compra do imóvel foi 50-50. O seguro foi realizado, né, a parcela foi realizada com base nessa composição, então partindo-se do pressuposto que meu pai arcava com 50% das parcelas e minha mãe com 50% das parcelas. Sobreveio o falecimento do meu pai e o seguro, portanto, era um seguro parcial na ordem de 50%. Quitaram-se 50% das parcelas referentes ao seguro que foi aplicado ao meu pai. Minha mãe continua devendo as parcelas dela. Então precisa ficar muito claro para vocês que vai haver uma solidariedade aí. E que não é porque o seguro promoveu a quitação de 50% das parcelas vencendas que os herdeiros, eventualmente, desta compra imobiliária, estão livres de toda e qualquer preocupação e que agora tornou-se um problema do outro condômino, né, do outro comprador. Porque, na verdade, se você tem uma solidariedade nessas parcelas, se as parcelas não forem pagas, as consequências serão exatamente as mesmas. Então, você não vai poder dizer assim, mas eu já tinha quitado a minha parte. Não, se existe solidariedade passiva, lembra que o devedor solidário deve pelo todo, ele não deve só pela parcela, né? O que vai acontecer é que vai cair o valor devido, né? Substancialmente, dependendo do percentual ali de contribuição. Então, fiquem espertos primeiro nesse ponto, para não achar que assim, os herdeiros não têm nada a ver com isso, mas agora é um problema do outro comprador, porque se existe solidariedade passiva, eles continuam responsáveis. Outro ponto importante, este seguro, ele não vai ter um acionamento imediato, o que significa dizer que os interessados vão ter que buscar acionar o seguro. E isso significa que terão que fazer isso dentro dos prazos previstos pelo nosso Código Civil. Isso significa também que existe a necessidade de se acompanhar o que está acontecendo com este seguro. E aí eu vou contar para vocês uma história muito maluca que eu tenho lá dentro do escritório, de uma situação pré-pandemia em que o indivíduo faleceu. Os familiares deram entrada no pedido do seguro, receberam uma informação por telefone que estava tudo certo, tudo resolvido, e praticamente 9 anos depois, 9 anos depois, receberam uma informação do tabelião de registro de imóveis dizendo o seguinte: olha, você tem tantos dias para fazer o pagamento, 15 dias para fazer a quitação aqui do saldo devedor que está em aberto, porque nós recebemos a informação que lá atrás o seu seguro não cobriu, porque a pessoa, porque foram pedidos documentos e os documentos não foram entregues, e nós então entendemos que existe uma dívida e que se essa dívida não for paga, vai gerar a consolidação da propriedade. Nesse caso específico, o que é que eu fiz? Eu levantei toda a documentação para fazer a demonstração de que os meus clientes não receberam nenhuma informação a respeito da necessidade de apresentação de documentos complementares para a empresa seguradora, o que significa que não tinha cabimento aquele pedido amalucado de consolidação da propriedade. Mas eu tenho um ponto aqui importante, é que quando você dá entrada no pedido de seguro, faça o acompanhamento. E se você receber, por exemplo, uma ligação dizendo: olha, foi aceito o seguro, haverá a quitação do imóvel, você vai ter que pegar um documento, que é um documento de quitação, e levar esse documento, né, que é uma carta de quitação, e levar esse documento junto ao registro imobiliário, para que você tenha ali, né, a propriedade, né, sendo consolidada na figura do comprador do imóvel pela aplicação do seguro, e depois você vai ter a transmissão desse imóvel para os seus herdeiros. Então não existe essa coisa do o seguro vai ser pago, assim me informaram de boca. Não, cadê o documento? Cadê a carta de quitação que o seguro foi aplicado, foi utilizado, e que a gente pode levar no registro de imóveis para eliminar, né, a condição resolutiva, né, de que o imóvel só seria entregue depois do pagamento de todas as parcelas. Então, olha só, a condição resolutiva se operou agora, porque todas as parcelas já foram pagas, e eu preciso entregar aí esse imóvel para o comprador e depois levar esse imóvel à partilha imobiliária pelos herdeiros, né? Então,
prestem atenção com relação a isso, porque inacreditavelmente isso já aconteceu no escritório. E tive uma outra circunstância, que é uma circunstância mais amalucada ainda, em que a pessoa, uma situação de invalidez permanente, a pessoa teve uma doença grave, e ficou em aberto com as parcelas, porque teve a doença grave, ficou internada durante um período, e quando foi informar a instituição financeira, olha, eu tive uma doença grave, eu estou com um problema de saúde seríssimo, eu não tenho condições de pagar o valor da parcela, porque ou eu pago a parcela ou eu sobrevivo, não houve a informação de que ela tinha direito ao seguro. E pasmem vocês, foi sugerido uma renegociação da dívida. E aí, novamente, né, por meio de ação judicial, nós demonstramos a completa e absoluta falta, né, de boa-fé da instituição financeira, sendo informada a respeito de uma circunstância tão grave, ao invés de promover, né, a informação a respeito da utilização do seguro prestamista que estava acoplado ao financiamento, sugeriu que houvesse uma renegociação da dívida, como de fato absurdamente aconteceu, houve, portanto, né, a necessidade de uma ação judicial com a finalidade de extinguir esse absurdo dessa renegociação e fazer a utilização do seguro. Então, é importante que se preste bastante atenção na questão do seguro, nos pormenores do seguro, e que se verifique, né, com muita calma, com muita tranquilidade, as condições contratadas, para que o seu cliente, na hora que recebe todas as informações ali, né, devidas, que você consiga também interpretar tudo isso e entregar para ele a melhor solução possível, impedindo, portanto, que ele faça, né, que exista ali um mau negócio. Por último, antes de passar para o próximo tópico, acho também importantíssimo levar em consideração o seguinte: o seguro, ele vai ser aplicado do momento, veja, um seguro por conta do óbito. É do óbito para frente. Vamos imaginar que o indivíduo estava devendo já fazia um tempo, ele tem prestações em aberto. Estas prestações em aberto, elas não serão absorvidas pelo seguro. Ou seja, se você está num contrato de alienação fiduciária em garantia, em que existe a possibilidade da consolidação da propriedade, e você verifica que existem prestações em aberto, converse com os herdeiros e explique para eles que não basta utilizar o seguro e que existe ainda até a possibilidade do banco falar de uma malandragem, dizer, olha, mas eu não posso aplicar o seguro porque tem prestações em aberto, o seguro não estava sendo regularmente pago porque as prestações não estão sendo regularmente pagas. Então, antes também de dar entrada no seguro, de tomar qualquer providência nesse sentido, avalie se existem prestações que estão em aberto, converse com os herdeiros, peça um boleto para quitar estas prestações e aí sim tome as providências necessárias para dar entrada no seguro, tá? Porque são circunstâncias, né, que precisam ser aí avaliadas. Vamos voltar lá. Eu coloquei aí também, né, se existe o seguro, se existe uma cobertura integral ou parcial. Como eu mencionei, o imóvel pode ter sido adquirido em conjunto com alguém, ou ele pode ter sido adquirido, né, formando, portanto, uma renda com outras pessoas, e aí você vai precisar fazer essa avaliação, né, de qual é o percentual que o seguro vai abater, e muito cuidado, como eu já mencionei para vocês aqui também, a respeito do problema que a gente pode enfrentar se a gente tiver uma dívida, uma responsabilidade solidária por todas as parcelas. Então, ainda que quite uma parte, aquele indivíduo continua ali, ele não vai ser retirado, eliminado do contrato, então precisa tomar cuidado também, fazer uma leitura atenta da questão do seguro, para saber se os herdeiros continuam, né, se depois de feita a partilha referente à parte, né, do falecido, se aquilo que restou ainda vai se estabelecer uma responsabilidade solidária ali do espólio. Voltando ali no passo a passo, se não há seguro, pedir à instituição financeira o saldo devedor para quitação, partindo aí do pressuposto, né, que não tem um seguro nem integral ou parcial, ou partindo do pressuposto que tem um seguro apenas parcial
e que você ainda vai ter um valor que vai continuar sendo devido, faz-se necessário fazer um pedido à instituição financeira para apresentar o saldo devedor para quitação. Ai, Fernanda, mas eles disseram que eles não vão apresentar isso nesse momento. Veja, se você é advogado da inventariante, já fica mais fácil, porque a inventariante mostra a certidão dela de inventariança. Ah, eu não fiz um inventário judicial, não tem certidão de inventariante. Tem sim, existe essa possibilidade de você fazer o pedido de uma escritura de nomeação de inventariante, não custa caro, faz no tabelião de notas, e aquela escritura vai te dar poderes, né, vai dar poderes para aquela inventariante, para que ela faça o levantamento deste saldo devedor. Muitas vezes o saldo devedor aparece, né, hoje em dia com as facilidades, né, se alguém tem acesso, por exemplo, à conta do falecido, ou então tem acesso ao sistema que o falecido utilizava para pagamento das parcelas, muito possivelmente ele vai conseguir encontrar lá um campo, né, em que você tem a verificação, a avaliação do saldo devedor. Porque é com base no saldo devedor que a gente começa a trabalhar e começa a pensar no que é que vem pela frente, né? Eu trabalhei uma vez num caso, numa situação em que a pessoa comprou um apartamento, deu o valor de entrada, e pagou durante a obra, né, fez o pagamento da obra diretamente para a construtora, então pagou alguma coisa em torno lá de R$ 200.000, o apartamento já estava, né, em vias de ser entregue, e aí não tinha ainda o financiamento imobiliário realizado. E ela precisava, né, os herdeiros precisavam tomar uma posição com relação a isso. Então, essa é uma situação completamente diferente, porque nessa situação você vai ter que obter o financiamento. E aí, esse financiamento você não vai poder obter no nome do espólio. Porque, veja, uma coisa é você ter um financiamento que foi obtido no nome do espólio e ele precisa ser resolvido, liquidado. Ali você vai ter um saldo devedor por conta do financiamento. Mas quando você tem ainda direto com a construtora, é uma outra situação. Então tem que ver quais são os requisitos do contrato que foi assinado com essa construtora para saber exatamente como proceder a partir dali. O que eu estou mostrando para vocês, isso é o diferencial também do nosso método, é que cada um dos passos eles são importantes para que você consiga fazer uma avaliação e para que você consiga saber qual passo tomar adiante, né? Não adianta nada, eu brinco, às vezes a pessoa diz para mim assim, doutora, como vai ficar isso? Como é que nós vamos resolver isso? Eu digo, olha, calma, primeiro a gente precisa cumprir a etapa 1 para depois a gente chegar na etapa 2, não adianta a gente querer, e uma outra coisa também, o cliente às vezes pergunta assim, mas e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se acontecer aquilo outro? Uma frase que eu digo muito é, calma, porque o se não joga. Vamos ver primeiro o que a gente tem, vamos avaliar o que temos, vamos caminhar passo a passo, porque aí a gente vai conseguir entregar uma solução melhor, você não vai ficar estressado, preocupado com as inúmeras possibilidades. Vamos esperar para ver o que está acontecendo efetivamente. Nesse caso, por exemplo, que eu mencionei a vocês, foi feito um contato com a construtora, foi explicada a situação, e a construtora, o contrato não previa, né, essa circunstância, mas aí houve a permissão para que fosse feita uma cessão de direitos para uma terceira pessoa. Tudo isso foi feito, óbvio, dentro do inventário, com alvará judicial, né, com autorização, portanto, do juiz, mediante a avaliação das circunstâncias. E essa outra pessoa, então, fez a compra do imóvel, fez o pagamento, né, um pagamento ali inicial, com a anuência da construtora, fez um adiantamento, inclusive, né, não financiou tudo aquilo que seria financiado pelo falecido, e depois só fez um financiamento de uma parte pequena, né, daquilo que estava por vir. Então, assim, houve, portanto, foram múltiplos esforços, não só os esforços dos herdeiros, né, mas também, e dos advogados, né, por conseguinte, mas também esforços, né, dos advogados da construtora, que também compreenderam que aquela era a melhor solução a ser tomada para evitar a propositura de eventuais ações judiciais, né, situações, portanto, que impediriam aí uma solução satisfatória, ou então que tornariam as coisas um pouco mais demoradas, né? Então, mediante o encontro, né, de um comprador,
houve a concordância, né, a conversa com a construtora e a concordância da construtora. Vou fazer também um comentário que eu achei importante, né? Toda vez que a gente fala destes negócios, não se esqueçam que são negócios, por exemplo, uma cessão, né, dos direitos que vai ensejar um outro negócio, são negócios que vão precisar ser devidamente instrumentalizados mediante a competente escritura pública, com o pagamento dos impostos, né? Então, o pagamento do ITBI, né? O pagamento de eventual ITCMD, se houver doação, tudo isso precisa ficar muito claro, para que não dê a impressão de que eu quero fazer uma negociata aqui, porque eu quero passar direto aqui do fulano para o ciclano. Não é passar direto do fulano para o ciclano com base num achismo, né? É fazer uma transferência patrimonial com autorização judicial, com todos os herdeiros concordando, com o eventual depósito de valores que são pertinentes ao espólio, tudo bonitinho, documentado com todos os impostos pagos para não gerar problema para ninguém. Bom, você fez lá o pedido, né, do saldo, e aí você vai buscar as alternativas, né? Então, veja, eu coloquei ali, questionar o cliente. Há interesse em vender o bem para um terceiro, né? Eu não tenho interesse de vender o bem, eu quero permanecer com o bem. Bom, então tem um financiamento aí, né? Quem que vai assumir esse financiamento? Quem que vai pagar esse financiamento? Eu quero assumir o financiamento, eu desejo pagar pelos valores financiados. Bom, então os demais estão de acordo? Tudo isso precisa ser conversado. E tem um fator aí importante que eu até coloquei no nosso passo a passo aqui, que é o seguinte, né? Opa, deixa eu pôr aqui. Algum herdeiro tem condições de seguir pagando o financiamento? Será que isso será possível? Não pode esquecer que pagar financiamento em nome de uma outra pessoa é um negócio chamado assunção de dívida. E que para que haja uma assunção de dívida correta, feita adequadamente, precisa ter a anuência, a concordância do credor. Do contrário, você está fazendo uma prática que é muito comum, que é a prática do contrato de gaveta. Contrato de gaveta é justamente isso, quer dizer, eu não pedi a anuência da instituição financeira, eu peguei o carnê lá e continuei pagando. Só que precisa tomar cuidado, porque hoje em dia, em primeiro lugar, quem faz um financiamento bancário imobiliário, muito bem a gente sabe, que esse financiamento imobiliário certamente vai ter débito das parcelas financiadas na conta corrente do indivíduo que fez o financiamento. Se a gente está tratando de um indivíduo, por exemplo, que fez esse financiamento e faleceu, essa conta bancária pode ser objeto de um bloqueio judicial ou até mesmo de um bloqueio por conta do cancelamento do CPF, porque o indivíduo morreu. Como que você vai ficar pagando as parcelas, né? Então, assim, precisa ter uma tomada de providência pelo advogado. Tá bom, você quer então assumir o financiamento. Como é que você pretende assumir o financiamento? E tem uma coisa interessante. Eu vou assumir o financiamento. Sim, mas e aquilo que já foi pago? Não, aquilo que já foi pago, cada um vai ter que. As pessoas vão doar para mim. Mas será que os outros concordam em fazer essa doação? Né? Tem sempre que pensar o seguinte: toda vez que um herdeiro quiser ficar com o bem, e se esse bem fosse adquirido por um terceiro, como é que seria? Né? E a mesma coisa, quando o herdeiro chega para mim e diz assim para mim, eu sou herdeiro, eu tenho que pagar aluguel do imóvel que eu estou morando? Tem, porque se tivesse para um terceiro, o terceiro não estava pagando aluguel. Mas o IPTU todo mundo tem que dividir comigo. Sim, mas se você estivesse alugando, você não ia cobrar o IPTU do inquilino? Você não é o inquilino? Então, assim, às vezes as pessoas têm imagens preconcebidas e elas querem impor a sua vontade para uma outra pessoa. Não pode, para o outro herdeiro, né? Então, assim, eu então desejo ficar com o imóvel. Eu pretendo ficar com o imóvel. Sim, então se você fosse um terceiro, como é que vocês venderiam para essa terceira pessoa? Como é que seria feito este negócio? Pediriam um alvará? Eu quero que peçam um alvará e eu quero que faça uma venda judicial. Para quê? Todo mundo quer perder dinheiro? Não, vamos fazer por iniciativa particular. Gente, você é o advogado, você tem que dar a melhor solução para aquelas pessoas, né? Eu brinco sempre, quanto mais o cliente está feliz, quanto mais entrar no bolso dele, mais entra no meu também, principalmente se eu tenho um percentual a receber. Então,
A gente precisa, às vezes a gente tem um cliente que fala assim, eu não estou nem um pouco interessado, eu já esperei demais, eu quero mais é prejudicar. Você não pode entrar nessa vibração de querer prejudicar os outros, porque você tem que entender que quanto mais a coisa demora, talvez mais problemas você esteja angariando para você mesmo, né? Então, um ponto aí que eu acho que é importantíssimo, que é relevantíssimo, é isso. Vamos fazer essa análise, vamos fazer essa avaliação, como é que vai ser feito esse pagamento. Vai se fazer uma assunção de dívida? Vai se buscar um financiamento imobiliário? Então, pergunta, se for quitado hoje, qual que é o valor da quitação? Nada impede que o herdeiro consiga um outro financiamento imobiliário e que ele quite este valor, né? E se obrigue, mediante esse outro financiamento imobiliário, dando, portanto, o imóvel como garantia. Não existe impedimento nenhum nisso. Mas o ideal é que você converse com todos e que você se preocupe com isso, porque isso pode gerar problemas ali no futuro dentro daquela estrutura, né, familiar. Vamos voltar lá. Se existe o interesse de vender o bem para uma terceira pessoa também, qual é o valor que vai ser vendido? Todo mundo está de acordo com o valor que vai ser vendido? É muito comum você falar, olha, eu fiz uma pesquisa que tal, não, o valor está muito baixo. Não, esse valor é impossível. Veja, você também quando vai colocar uma coisa à venda, você não vai colocar essa coisa à venda pelo mínimo que você gostaria de receber por ela, não é mesmo? A gente coloca uma coisa à venda pelo valor que seja o valor mais adequado e depois aguarda para ver se recebe alguma proposta, né? Então é importante também que se faça aí esta avaliação. Voltando lá, vamos imaginar que a gente tenha, então, uma pessoa que esteja interessada em comprar, então você vai vender para alguém, vai ser recebido um valor ali, né? Como é que você vai calcular a meação ou como é que você vai calcular a herança, né? Ou os dois, porque existe a possibilidade de existirem os dois aí. Em primeiro lugar, você vai fazer uma avaliação do valor de mercado do bem. Essa avaliação do valor de mercado do bem, talvez você precise contratar imobiliárias para fazerem essa avaliação. Talvez você não precise. Por exemplo, um apartamento que está um apartamento que está pronto, mas que não teve nenhuma modificação e que está pronto, portanto, entregue como foi entregue pela construtora. E essa construtora ainda tem outras unidades que estão sendo vendidas. Você vai fazer ali uma avaliação apenas com relação ao andar, né? Com relação à metragem, mas você consegue a partir dali ter um valor. Agora, você tem, por exemplo, uma casa que é uma casa mais antiga, tem algumas casas que estão sendo vendidas na mesma rua, mas uma casa tem um terreno de 500 metros quadrados, a outra casa tem um terreno de 250 metros quadrados, a outra casa é uma casa de esquina, a outra casa... Então aí o ideal realmente é que você busque uma imobiliária para saber qual que é o valor do metro quadrado ali, se aquela casa vai ser vendida para uma construtora para fim de uma demolição, se aquela casa vai ser vendida efetivamente para fins de moradia, porque é uma casa nova, e aí a imobiliária vai te dar o valor de mercado do bem. E aí, vamos imaginar se tivesse quitado, tá? Ou melhor, vamos imaginar que a gente não tivesse que dividir meação nenhuma, né? Vamos pensar só no valor a ser inventariado. Então aí você vai pegar esse valor de mercado do bem, vai tirar o valor do saldo devedor, e aí você vai descobrir, né, do saldo devedor naquele momento, lembrando sempre, né, que você não vai pegar o valor das parcelas vincendas, porque muitas vezes, né, ou então o valor que foi pago para trás para descontar do valor de mercado do bem, porque muito possivelmente, nesse começo, a pessoa pagou mais juros do que valor principal, né? Então, o que você tem que fazer realmente é pegar o valor do saldo devedor, pegar o valor de mercado e subtrair um do outro, você vai ter ali o valor que vai ser inventariado, né? Então, esse é o primeiro passo. Qual é o saldo devedor? É esse? Muito bem. Qual que é o valor de mercado? É esse. Então, eu vou tirar ali o valor de mercado do bem menos o valor do saldo devedor, eu tenho ali um valor que vai ser inventariado entre os herdeiros, né? Agora, se existe um percentual exclusivo, né?
Ou seja, o bem, por exemplo, tem ali um início de subrogação. Então, a pessoa tinha um valor guardado, pagou aquele valor guardado que tinha guardado e que era exclusivo dela para, né, amortizar ali a entrada, depois continuou pagando na constância, por exemplo, do casamento. Então, você tem um percentual exclusivo e essa pessoa vem a falecer, né? É óbvio que aquele valor, mesmo tendo sido comprado o bem na constância do casamento, se tem um percentual exclusivo, e se esse percentual exclusivo foi mencionado na escritura, porque tem isso, tem que fazer a prova da subrogação, não esqueçam disso, né? Então eu tenho como fazer a prova ali da subrogação, beleza. Resolvi o meu problema. Por que eu resolvi o meu problema? Porque aí eu vou fazer uma avaliação de qual foi o percentual no momento em que foi dada aquela entrada e vou ter que fazer um cálculo. Se eventualmente existir ali uma dificuldade de fazer o cálculo, você, advogado, advogada que me ouve, você não é contabilista, você não é contador. Contrate alguém especialista em cálculos, tem N escritórios de contabilidade por aí que podem fazer esse cálculo para você. Então, vamos pegar ali o valor. Então, por exemplo, deu uma entrada de, deixa eu pôr até aqui na minha telinha, né, e até desenhar aqui um pouco para vocês, vamos ver se eu acerto, né. Então, por exemplo, deu uma entrada de 100 mil reais, desses 100 mil reais, 50 mil era patrimônio exclusivo do falecido e 50 mil foi de patrimônio comum, né? Então, o indivíduo já começou com a metade, com 50% mais 25%. Da entrada aqui de 100 mil, o falecido tem 75%. Vamos imaginar que esse indivíduo morre e não paga mais nenhuma prestação adiante. Bom, você vai fazer o cálculo do saldo devedor, vai fazer o cálculo do quanto é devido, né, à instituição financeira, mas você sabe que daquele valor de mercado do imóvel, aquilo que sobrar, ele teve uma participação, uma contribuição de 100 mil reais, e desses 100 mil reais, 75% pertenciam ao falecido. Então, você vai colocar esse valor, né, esse percentual para funcionar ali, para não ter uma injustiça, porque você tem um patrimônio exclusivo, né? E é interessante porque assim, ai, mas coitada da viúva ou coitado do viúvo, né? Tava esperando receber metade e vai receber só. Sim, mas se isso aqui é patrimônio exclusivo, se for regime, por exemplo, da comunhão parcial de bens, ele não é meeiro, mas é herdeiro. Olha que belezinha. Então, você tem que fazer esse cálculo, essa avaliação. Ah, Fernanda, mas pelo que eu percebi aqui, isso tudo acabou meio que se dissipando, né? Porque o financiamento que foi feito foi um financiamento muito caro, o saldo devedor é muito alto. Bom, aí então realmente você vai procurar um contador para fazer esse cálculo, vai avisar os herdeiros que precisa de uma pessoa especializada que vai fazer o cálculo e vai deixar os herdeiros à vontade para depois que o cálculo for realizado, se eles não estiverem confortáveis com o cálculo que o teu contador apresentou, que se apresente um outro cálculo. Mas assim, você só vai conseguir fazer esse cálculo se você tiver ali, né, o valor de mercado do bem e se você tiver o valor do saldo devedor, né? E se tiver esse percentual exclusivo também, tem que saber como é que isso foi, se isso foi devidamente indicado, né, no momento da compra, para você não ter ali uma surpresa. Voltando aqui na nossa situação hipotética, a gente tem, né, o apartamento e o automóvel. Vamos resolver a situação do apartamento primeiro, ó. Comprado antes do casamento, mas parcelas foram pagas durante o matrimônio. Aí tem gente que fala assim: ah, pega as parcelas e vamos vender o imóvel e vamos pegar as parcelas, dividir pela metade e entregar na mão da meeira. Não, porque essas parcelas que foram pagas durante o casamento, elas não existe, você não tem ali um empréstimo entre cônjuges, estavam adquirindo. Só que essa aquisição que foi propiciada é uma aquisição que foi feita, que foi realizada pagando um montante de juros.
Então você precisa fazer um cálculo contábil, não é uma coisa simples, né? Você tem que ter condição de explicar isso para as pessoas, né? Olha, não é bem assim, né? Eu não posso simplesmente fazer um desconto simples, não é uma matemática simples que você consegue fazer no papel de pão, porque tem outras questões aí a serem avaliadas. Mas você não pode deixar de lado e não pode esquecer que se a pessoa tinha um percentual que foi comprado antes do casamento, isso é um patrimônio exclusivo e pelo artigo 1829, inciso 1, no regime da comunhão parcial de bens, que é o nosso caso hipotético aí, aquilo que é patrimônio exclusivo, a viúva é herdeira, juntamente em concorrência com os demais herdeiros. E aquilo que for meação, ela não será herdeira. Então, você vai fazer a conta do que ela vai ter a arrecadar por conta dessas parcelas que foram pagas durante o matrimônio, mas também vai fazer a avaliação destas parcelas anteriores, das quais também vai ter que ser feito ali qual que é o percentual do imóvel, principalmente se esse imóvel for vendido, né? E a gente já sabe que tem um saldo devedor aí substancial. E aí tem que o carro foi comprado na constância do casamento e não houve subrogação. Aí você não tem dúvida também, vai pegar o saldo devedor do carro, vai pegar o valor de mercado do carro, se ele for vendido hoje, vamos pagar o saldo devedor, vai sobrar alguma coisa e isso que sobrar, 50% vai ser da viúva meeira, porque houve ali a compra na constância do casamento. Agora, antes de tudo, antes da gente finalizar, eu também quero chamar a atenção para um ponto que eu coloquei aqui, ó, sobre o qual eu não falei de propósito, mas vou falar agora que está aqui, ó. O cliente quer entregar o bem. Será que essa é a melhor solução? O que é entregar o bem? Ah, eu fiz uma alienação fiduciária em garantia, Fernanda, e eu tenho, ou melhor, o falecido fez uma alienação fiduciária em garantia. Vamos pensar que seja um automóvel, que é a situação mais comum, né? Então ele fez lá uma alienação fiduciária em garantia. Essa alienação fiduciária em garantia, ela tem parcelas, né, vincendas, né, que são vultosas e que têm um valor alto. Tem lá o bem, mas é um bem difícil de ser vendido, um bem que a pessoa não tem muito expertise para vender. E ela fala assim: eu vou entregar o bem para o banco, né? Sabe o que eu já vi acontecer? A pessoa entrega o bem para o banco porque ela está com um processo de busca e apreensão. Então, ela entrega, só que a dívida continua. E se a dívida continua, ela continua contra quem? Contra o espólio. Aí você vai ter herdeiros surpreendidos posteriormente por uma ação promovida pelo banco contra o espólio, dizendo que está faltando dinheiro, né? E tem uma outra coisa também que eu acho muito importante. Eu já vi uma destruição mais do que completa de patrimônio, porque os herdeiros começaram a brigar entre si e literalmente abandonaram o patrimônio. E aí uma dívida, por exemplo, de cotas condominiais virou uma dívida que acabou arrastando o apartamento, que era o apartamento devedor das cotas condominiais, e mais um imóvel, que era um imóvel em que as pessoas pararam de residir, né? Porque tava aquela briga de aí não tinha nem era o único imóvel, não tinha como alegar bem de família, não tinha como alegar moradia, e isso acabou ensejando uma perda, também uma venda judicial deste bem. Então, assim, gente, não é porque você entregou o bem que a dívida acabou. Você tem que ter uma carta de quitação. Então, eu vou entregar o bem porque houve uma busca e apreensão. Eu quero saber qual que é o valor do bem, porque eu quero saber se o bem vai ter condições de, uma vez vendido, resolver a situação da dívida. Fernanda, e se não resolver a situação da dívida, o que eu faço? Bom, eu avalio com os demais herdeiros. Eu avalio qual é a situação, porque eu tenho que mostrar para os herdeiros que às vezes não fazer nada é o pior caminho, porque eles serão surpreendidos lá na frente. Às vezes faz partilha, lembra, nós temos uma aula anterior que fala aí sobre dívidas. Às vezes você faz uma partilha, gente, e quando você faz essa partilha, logo em seguida vem alguém cobrando o quinhão que o herdeiro recebeu, porque era uma dívida anterior, que foi cobrada posteriormente. Então, assim, muito cuidado, gente, com isso. Ele já entregou. Tá bom, cadê a carta de quitação? Cadê o banco dizendo que o espólio, né, que o falecido não deve mais nada? Não tem? Então nós vamos precisar entrar em contato com o banco para saber
Qual foi o percentual amortizado, né? Tem gente que guarda, esconde o bem e fala assim, eu vou esperar para tentar um momento para fazer um acordo com o banco, né? Às vezes esse momento nunca chega. E aí, assim, bom, aí vai ter que esperar 5 anos guardando um bem para fazer uma uso capião, né? Que pode nem sequer ser concedida, né? Por conta do entendimento de que a posse pode ser vista como precária. Então, assim, e que não vai ensejar, portanto, uso capião. Tudo isso, gente, precisa ser alvo, né? Da tua avaliação certeira. E você precisa ter condições. Doutora, por que eu vou ter que pedir avaliação para uma imobiliária? Porque os parâmetros são muito diversos. Então a gente precisa entender qual é o valor de venda efetivo. E não pode ser uma imobiliária, tem que ser pelo menos 3, para a gente ter um. Ai, nossa, mas eles estão cobrando para fazer avaliação. Sim, eles estão cobrando, é o trabalho deles, é o ideal, né? Ai, doutora, mas por que eu tenho que contratar um contador? Não é só fazer uma conta? Veja, se você quiser fazer a conta certa, você vai ter que contratar um contador. Até um determinado ponto eu consigo fazer a conta, mas quando começa a ter tantas variáveis, eu preciso de alguém que tenha um modelo matemático e que possa explicar esse modelo matemático futuramente. Então, eu não posso deixar que isso, né, seja decidido de uma forma amadora. Tem que decidir de uma forma profissional, né? Por isso que a gente fala no Desatando Nós e Construindo Ninhos que a gente quer a sua advocacia num patamar de excelência, trazendo explicações, trazendo informações para o seu cliente. Você mostra para ele a importância tanto da tua atuação quanto também destes outros indivíduos que podem, né, vir a ser necessários para resolver a questão da melhor forma possível. Bom, eu me despeço de vocês aqui. Peço para vocês que, se puderem, compartilhem as suas impressões sobre essa aula. Temos aqui o nosso e-mail, nozinhos@gmail.com, e estamos também nas redes sociais, no @nozinhos. Nos procurem por lá. Eu também estou nas redes sociais, Prof. Fernanda Doreto, a Panisa também, Prof. Panisa, e estamos aguardando aí as suas impressões, né, as suas questões, as suas dúvidas, porque essa é a nossa missão, né, no Desatando Nós e Construindo Ninhos. Tá bom? Agradeço muito a companhia de vocês e até a próxima.